Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor tem nos dado, Senhor, a graça, Senhor Jesus, Salvador, Pai querido, o dom de vida, Senhor Jesus, mais um dia, Pai. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter cuidado, Senhor, de mim, ter cuidado, Senhor, da minha mãe, Senhor Jesus, de cada um da minha família, Senhor. Continua, Senhor, cuidando, continua, Senhor, dando os livramentos, Senhor, meu Pai, que necessitamos, Senhor, dia após dia, Senhor, a todos nós, ó Pai querido, a toda a minha família, os despertos de longe, abençoa, meu Deus, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, meu Deus, a tua igreja, Senhor Jesus, os teus pequeninos, Senhor, que está fazendo, Senhor Jesus, ó Pai, o teu ide, Senhor, que está fazendo a tua obra, que paga o preço, Senhor Jesus, ó Pai, em oração, meu Deus, para que o Senhor venha salvar, Senhor, que paga o preço, Senhor Jesus, pela libertação da vida do teu povo, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Mateus 9, assim, o chamado de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Essa palavra nos fala acerca do chamado. Assim como Deus, Ele iniciou na terra um propósito na terra com Jesus. Vamos se dizer que o Jesus, ele foi o primeiro missionário a andar na terra, a pregar o evangelho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, Deus ali, Jesus andava na terra e ele escolheu os seus discípulos a dedo. Ele foi passando então, e aonde ele viste, ele viu a vocação do que um tinha. Ele chamou os 12 discípulos para estar com ele na obra, ali para ajudar ele ali na obra de Deus, para ajudar ele ali enquanto ele se fazia na terra, porque Deus enviou o plano de salvação. Enviou Jesus um plano de salvação, mas ali ele tinha que ter os seus ajudantes. Sozinho ele não ia, ele precisava de alguém do lado dele. Então foi quando Jesus ali, ele passando, e ele olhava e ele sentia no coração a vocação de certos discípulos. E aqui nessa passagem não foi diferente. Quando ele estava ali adiante, ele viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Então Mateus era um cobrador de impostos.
ele estava trabalhando, e Jesus então, ele chamou: segue-me, e ele levantou e o seguiu. Ali Jesus estava comissionando Mateus a ser um discípulo de Jesus. Aleluia, Senhor. E Mateus, ele não duvidou, e ele não rejeitou o chamado de Jesus. Ali naquele momento ele seguiu a Jesus, ele deixou a sua profissão de cobrador de impostos, e ele começou a seguir Jesus e começou a pregar o evangelho, ajudar Jesus na missão que ele foi vocacionado. Aleluia, Senhor. E ali, imediatamente, Jesus chamando ele, e ele já sentou ali, juntamente com aquele povo, onde estava Mateus, onde estava ali, talvez Mateus estava com o povo, estava com os publicanos, com os pecadores ali, talvez ele estava numa reunião, falando sobre os impostos, falando sobre coisas do governo. E ali então Jesus chamou Mateus para seguir. Mateus, ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu a voz do seu chamado, e ele seguiu a Jesus. E ali então eles começaram, ali naquela rodinha mesmo, eles começaram a evangelizar, eles começaram a falar acerca do reino de Deus. Aleluia, Senhor. Então, como quero dizer essa palavra, Deus, ele tem chamado comigo, Deus, ele tem chamado com cada um de nós que cremos no evangelho, cada um de nós que somos disponíveis ao seu chamado. Aleluia. Aquele que ouvir a voz do mestre, aquele que sentir no coração a vocação, aleluia, através do Santo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai vocacionar o que tem chamado, é o Espírito Santo que vai vocacionar para pregar o evangelho, porque Jesus está chamando ainda, Jesus está procurando adoradores, Jesus está procurando servos e servas para ser um discípulo dele, para pregoar o reino dos céus, para falar a verdade, porque na palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho que vai ao Pai, não há outro caminho senão Jesus Cristo que leva ao Pai. Aleluia. Jesus, então, nessa palavra, Jesus nos mostra que Jesus, ele quer convocar os discípulos, aleluia, para pregoar a verdade nesta terra. Como se diz, já estamos na última hora, os sinais já nos mostram que tudo já está se findando, mas Jesus ainda está vocacionando, o Espírito Santo ainda está vocacionando discípulos para pregar a verdade, discípulos que não se corrompeu com as coisas deste mundo, discípulos que não se corrompeu com as mentiras, discípulos que não se corrompeu com o poder deste mundo, aleluia, para pregoar o evangelho o arrependimento, Deus, anunciar o evangelho que João Batista veio anunciar, o evangelho que salva, o batismo de arrependimento dos seus pecados. Aleluia, Senhor. Jesus ainda está chamando os seus discípulos, verdadeiros discípulos, para pregar uma palavra de salvação, discípulos que faz a diferença. Aleluia, Senhor. Não somente aqueles grandes pregadores para pregar em grandes festas, em grandes igrejas ali,
aleluia, mas para ser discípulo, para pregar nas pequenas cidades, para pregar nas aldeias, para pregar nas ruas, nos valados, para pregar nas favelas, para pregar aonde há o pecador, porque a palavra de Deus diz aqui que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores. Então, no meio da igreja está o som, já estão todos sons. Então Deus quer discípulo para pregar, é nas ruas, é nas favelas, é nos valados, nas prisões, no hospital, porque ele quer libertar vidas das prisões, ele quer libertar pessoas, ele quer curar vidas, aleluia. E onde estão os doentes? Doentes estão nos hospitais, doentes estão nas casas, porque estão acamados, aleluia, sem uma possibilidade de sair para ir até Jesus, aleluia, Senhor. Então Jesus está comissionando discípulos para fazer a sua obra, discípulos que não querem seus nomes nos jornais, que não querem os seus nomes nos outdoor da cidade, discípulos que não querem o seu nome, aleluia, numa placa, mas Jesus quer comissionar discípulos que querem o seu nome escrito no livro da vida, aleluia. Jesus quer comissionar discípulos que almejam almas para o reino dos céus, aleluia, Senhor, porque quando tocar ao som da trombeta, as almas serão levadas ao céu, vidas serão levadas ao céu, as vidas serão transformadas num corpo de glória e vai ser levadas aos céus. Não vai subir nada daqui dessa terra, não vai subir nem a roupa que vestimos, não vai subir os bens materiais, não vai subir o dinheiro, não vai subir status de ninguém, aleluia, Senhor, porque lá no céu seremos conhecidos como filhos e filhas do Senhor, como servos e servas. Então que sejamos apenas, que nós possamos estar, que nós sejamos então apenas discípulos do Senhor, e nós nos contentaremos de sermos discípulos do Senhor, porque com certeza terá uma recompensa para aquele que está fazendo o ID do Senhor, sendo um discípulo do Senhor, aleluia, Senhor. A palavra de Deus mesmo diz que aquele que deixar pai, mãe, irmãos e seguir a Jesus, não, com certeza não vai perder, mas vai ganhar no reino dos céus, porque ele deixou para seguir a Jesus e fazer a obra do Senhor, para cumprir o seu chamado, aleluia. Não que devemos abandonar nossa família, não é isso, não devemos dar um desprezo para a nossa família, para os entes da nossa família, não devemos deixar de dar a mão, de socorrer, não é isso, não. Nós devemos amar, nós devemos estar juntos, nós devemos compartilhar o pão da mesa juntamente com a nossa família, mas não somente ficar ali envolvido com as coisas da terra, mas também seguir a Jesus, aleluia, porque Deus dá o suporte,
Deus, Ele dá o tempo necessário para nós amarmos a nossa família, e Ele dá o tempo também necessário para que nós fazermos o ide do Senhor, fazer o chamado do Senhor, cumprir o chamado do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, eu creio, aquele que tem o chamado do Senhor, o Senhor dá o suporte, aquele que tem o chamado do Senhor, o Senhor sustenta, o Senhor abre caminho, o Senhor provê na vida daquele que tem o chamado, porque o Senhor diz que não deixa um dos seus confundido, não deixa um dos seus passar necessidade, porque a palavra de Deus fala que Deus supre a necessidade dos teus filhos, é assim como Ele supre a necessidade de todo o povo. Aleluia, Senhor, glória a Deus, graças a Deus. Essa palavra então nos mostra que Deus, Ele chama os seus escolhidos para fazer o ide do Senhor, para proclamar. Grande Deus, aleluia, Senhor. E a palavra de Deus diz também que os seus discípulos, aquele que tem o chamado, aquele que está seguindo a Jesus, muitas das vezes vem a tempestade, vem as lutas sobre a vida, mas Deus dá o suporte, porque Jesus estava ali, os discípulos estavam em alto mar. Conta na palavra de Deus, quando os discípulos estavam em alto mar, num barco, e veio uma tempestade. Jesus estava no barco, mas veio uma tempestade, e os discípulos então temeram. Os discípulos começaram a ficar com medo daquele barco naufragar. Então eles começaram a chamar Jesus, aleluia. Eles começaram a clamar por Jesus. Então ali Jesus estava ali naquele porão, dormindo, e Jesus então acordou e viu aquele reboliço, e Jesus viu que aqueles discípulos estavam com medo. Jesus levantou então e veio para fora, para a proa, e disse: homens de pequena fé, aleluia, porque não temais, aleluia, não temas, aleluia. Então Jesus, ele disse então aquela tempestade: acalma-te vento, acalma-te mar. E aquele vento passou, e eles puderam ficar em bonança. Eles ficaram então ficaram em bonança daquela tempestade. Aquela tempestade acalmou, e eles puderam se chegar no alvo, no porto, ali na beira da praia, em segurança. E Jesus ainda repreendeu os seus discípulos: por que temais, homens de pequena fé? Aleluia. Então, no meio dessa palavra, Deus me revela, e no meio dessa palavra, Jesus, ele viu que os discípulos ficaram com medo, e ele ainda repreendeu os discípulos: por que temais, homens de pouca fé? Ele disse, então repreendeu aqueles discípulos, porque se eles eram discípulos de Jesus, estavam ali naquele barco e veio o vento, então se eles eram discípulos de Jesus, se eles foram comissionados para seguir a Jesus, para falar o Evangelho, eles estavam com autoridade nas mãos para falar ao vento: acalma-te vento, aquieta-te mar. Eles então poderiam ter falado, aleluia, e o mar ia se calar, porque Deus, ele é o mestre, e ele sabia que eles estavam convocacionado, aleluia, Senhor, ali naquele momento.
mas eles então, eles não entendiam então, eles não tinham entendimento que a autoridade estava sobre ele, a autoridade estava na mão deles, aleluia, Senhor. E o que Deus me revela é que Deus, ele dá autoridade para aqueles que são discípulos de Jesus, ele dá autoridade para acalmar o vento, dele dá autoridade para acalmar o mar, ele dá autoridade contra os demônios, contra toda peste perniciosa, ele dá autoridade aos seus discípulos para fazer cessar as obras do diabo, aleluia, Senhor. Se eu e você somos discípulos de Jesus, se eu e você somos convulsionados do Senhor Jesus, aleluia, meu Deus, ele nos dá autoridade nas nossas mãos, aleluia, Senhor. Talvez não temos a unção do homem, mas nós temos a unção de Deus, aleluia, Jesus, que é primordial. Se eu tenho a autoridade de Jesus para falar para o demônio se calar, ele tem que se calar. Se eu tenho autoridade de Jesus para falar para o vento se acalmar, ele tem que se acalmar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus, porque Deus nos fez assim, ele nos deu autoridade, aleluia, Senhor. O mundo não conhece, o mundo não pode ter essa autoridade, porque não está em Jesus, mas a igreja que está lavada, remida, a igreja que está pagando o preço, aleluia, na obediência, aleluia, ela está com autoridade para falar contra o diabo, contra a tempestade que se levantar, aleluia, e ninguém prevalecerá contra a igreja do Senhor, que tem o chamado de Jesus, aleluia, porque Deus é suficiente e grande para se responsabilizar com as nossas vidas, aleluia, porque Ele conhece o nosso andar, Ele conhece o nosso caminhar, Ele conhece a nossa obediência, Ele conhece a intenção do nosso coração, aleluia, Senhor, glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor Jesus, abençoa nossas vidas, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu venho a te pedir, Senhor, assim como o Senhor foi, Senhor Jesus, ó Pai, com seus discípulos, ó Pai querido, o Senhor tem dado, Senhor, autoridade, Senhor Jesus, para eles, ó Pai, fazer cumprir o seu chamado, ó Pai, assim o Senhor é conosco, meu Deus e meu Pai, assim o Senhor é com a tua igreja que está pagando o preço, ó Pai, assim o Senhor é com a tua igreja que não se corrompeu com as coisas deste mundo, ó Pai querido, meu Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Oh Deus, derrama a tua unção, Senhor, derrama o teu poder, a tua ousadia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e nos faz vencer, Senhor, aleluia, as lutas do dia a dia, nos faz vencer, Senhor, toda a adversidade, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, e nos dá, Senhor, a vitória, em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé
rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Assim que os discípulos de Jesus viviam, rompendo em fé no Salvador. E assim Ele quer que nós também vivemos, rompendo em fé, porque na nossa fé está a nossa vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus que nos deu a vitória com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vencendo. Vem, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.